pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu de novo. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar partilhando a palavra de Deus. Deixando ser usado por Deus nesse tempo oportuno. E principalmente nesse tempo que nós vivemos, que a igreja nos incentiva a praticar os exercícios de oração, de jejum, de penitência, né? E é uma alegria muito grande. Aquele que vai assistir o vídeo, né? Eu acredito que todos aqui já sabem, meu nome é Camilo, sou casado com a Ângela e participo do grupo de oração Raio de Luz, aqui na paróquia Santa Luzia, comunidade de São Benedito. E a missão é diminuir para que cada vez mais ele cresça, que eu diminua e que Jesus apareça. Amém? Vamos para a palavra? Porque a palavra é longa, a noite é curta e já tem gente indo embora. Eu estava vendo enquanto o pessoal ministrava a música e tinha gente sentando. Aí depois que eu fui prestar atenção no refrão da música, diante da tua presença não podemos ficar em pé. Eu pensava que o outro estava sentando de cansado, irmãos. Não era não, né? Não era de cansado não, é porque diante da presença de Deus nós não podemos ficar em pé. Eu acho que era isso, não era? Vou achar que é isso. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Eu vou partilhar a palavra e depois a gente vai caminhar um pouco na reflexão que o Senhor quis trazer para nós nessa noite. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Eu vou lendo, você que não achou, vai procurando aí, depois a gente, se precisar, a gente volta. Provação no deserto. Alguém tem dúvida? Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu, e terminados esses dias teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena, e esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida em um alto monte e mostrou-lhe, em um só momento, todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, que dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos anjos ao teu respeito que te guardem, e que te sutivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois disso, de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou dele até outra ocasião. Palavra da salvação. Uma coisa muito importante para a gente começar a partilhar essa palavra. Algumas pessoas leem essa palavra e falam assim: não, mas o demônio tentou Jesus só 3 vezes. Quem aqui já teve esse discernimento que o demônio já tentou Jesus só 3 vezes? A palavra fala que o demônio tentou Jesus durante 40 dias, sem parar, sem cessar, sem arregar.
sem cansar. Mas Jesus não dava ouvido. Nos 40 dias, Jesus teve fome. E aí, teve o diálogo com o diabo. Irmãos, qual que é a importância dessa palavra para nós? Primeira coisa que nós temos que entender e aprender com Jesus aqui. Lógico que tem muitas coisas, tudo nós temos que aprender com Jesus. Mas quando Jesus, a carne dele foi fraca, porque Paulo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a carne foi fraca, que o humano de Jesus sobressaiu, Jesus conhecia a palavra, Jesus era Deus, é Deus. Então, quando a carne sobressaiu, o conhecimento prevaleceu. Porque por mais que ele enfraqueceu nos 40 dias, mas ele não deixou sair do seu intelectual aquilo que ele havia conhecido. Então, qual que é a importância para nós nesta noite, para a gente começar, né, já vai para o 5º domingo da quaresma, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vai ter hora que você vai ter que dialogar com o diabo, e você só vai vencer ele se você conhecer a palavra. Você só vai vencer ele se você conhecer a palavra. Então, o primeiro passo para nós nesta noite: vamos ler mais a palavra de Deus, vamos buscar o conhecimento, vamos entender a doutrina da igreja. Por que que a igreja faz isso? Por que que a igreja faz aquilo? Por que que a igreja incentiva a fazer a oração, o jejum, as penitências? Por quê? Não tenha vergonha, pergunta. Manda mensagem, fala: cara, eu estou com dúvida nisso aqui, me ajuda. Por quê? Porque nós, irmãos, somos... Eu uso um exemplo para as pessoas, às vezes algumas pessoas acham que eu sou louco. Quando você vem com esse papinho: eu vou rezar em casa mesmo, porque eu não preciso ir na igreja não. Na igreja, o povo chato fica mandando a gente erguer os braços, pular. Eu vou orar em casa. Olha só para você ver, faça essa experiência. Acenda uma vela e põe lá no quintal da sua casa. Aí você acende 10 velas e coloca juntas, para você ver o que acontece. Primeiro você coloca uma, depois você coloca 10. Irmãos, aquela uma não fica acesa 1 minuto, mas aquelas 10 não se apagam. Então, o grupo de oração é momento de fogo, é momento das pessoas acender aquela tocha que estava quase apagando, porque o Espírito Santo, ele é a unidade, ele nos une aqui para isso, para que nós nos fortalecemos. E o especial desta noite que o Senhor quer fazer para nós, na verdade toda noite, é nos fortalecer. É nos fortalecer. Porém, irmão, nós somos tentados a desistir. Eu não vou no grupo de oração não, porque vai chover, eu estou vendo que deu uns trovão, aí eu não vou. Eu não vou na missa não, que vai vir uma pessoa aqui em casa, eu preciso esperar, e vai passando. Irmãos, nós nos enfraquecemos espiritualmente porque nós não buscamos. Esses dias eu ouvi uma frase, mas que mexeu comigo. A pessoa falava assim: se aquela água suja do Jordão foi capaz de purificar um homem que estava cheio de lepra, você imagina o que o corpo e o sangue de Jesus não pode fazer na vida de um ser humano. Então, irmãos, se nós entendêssemos o significado, o mistério da Eucaristia, a gente não procurava cartomante, a gente não ficava doente direto, a gente buscava fazer o uso da Eucaristia para o nosso bem, para nós sentirmos cheios de Deus. Porque nós acabamos de cantar que nós somos templos. E eu creio que nós somos templo. Só que, como eu disse, tem muitos templos vazios. Eu já falei isso aqui um dia, tem muitos templos vazios. Tem muitas casas abandonadas. E eu creio que aqui no grupo de oração não tem nenhum, eu acredito. E se tinha, eu acredito que a partir de hoje não estará mais. E você que está vendo também aí pelo canal, pelo YouTube, você também será cheio da graça de Deus. Amém? O que o Senhor colocava no meu coração para a gente refletir? Parece coisa boba, mas o Senhor colocou para mim. O que é tentação?
O que é tentação? Porque a palavra fala aqui de tentação. E nós temos que ser obedientes à palavra e estudar o que está escrito nela. E aí eu fui pesquisar, lógico que eu sei o que é a tentação, mas eu quis umas palavras mais técnicas, né? E fala assim, ó: tentação é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, desejo veemente ou violento. Tentação é o estímulo de indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma, regra ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Tentação é instigar o outro, é seduzir ou induzir ao que é considerado mal. Tentação é isso. É a gente... Irmão, sabe uma coisa que o Senhor colocava no meu coração? Que nós temos que sair daqui refletindo bastante sobre isso. Se nós temos a prática de tentar o outro a fazer algo, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Ai, Deus me tentou para que eu caia. Deus não tenta, irmãos. Deus é santo e puro, então Ele não tenta ninguém. Eu vejo algumas pessoas que dizem: ah, Deus me tentou, Deus me provou. Deus não faz isso com ninguém. Quem faz isso é o inimigo. E quando você fica assim, ó, cutuca aqui, cutuca ali, você não está sendo Deus. Você já pensou quem que você é quando você fica tentando o outro a cair no pecado? Irmão, se Jesus falou assim: afasta de mim, Satanás, quem dera nós. Irmãos, muitas vezes nós deixamos ser usados pelo espírito de porco, igual já foi falado aqui, para tentar o outro. Aí, eu acredito que talvez as pessoas que assistam mais, o Camilo é louco. Irmãos, casal de namorados que não vive a castidade, o outro que fica tentando um a cair, ele não está sendo de Deus, ele está sendo do Satanás. Se você sabe que você não pode ficar perto da sua namorada ou do seu namorado, afasta, não fica no quarto sozinho com ele, vai dar merda. E se você morrer naquela noite, você não vai alcançar a graça. Ah, Camilo, mas é demais, então continua fazendo o que você está fazendo. Continua. Porque sabe de uma coisa? Antes eu me preocupava. Nossa, eu vou falar isso, as pessoas vão ficar chateadas. E um dia o Senhor falou para mim: se Jesus, eles tentavam matar ele, eles mataram ele por causa da palavra dele. Coitado de você. Por isso que eu não importo. É lógico que nós temos que ter discernimento, mas nós não podemos ser covardes. Às vezes o Senhor fala para a pessoa assim, ó, vai lá e fala para fulano, tal coisa. E não vou, que a pessoa vai ficar chateada. Esses dias, eu estava orando por uma pessoa específica e Deus falou para mim, vai lá e fala para ela que ela vai sofrer um assalto, que não vai levar o carro dela, mas que vai espancar ela e que vai levar uma coisa muito especial dela. Eu fui na casa da pessoa e falei: se você não voltar para Deus, vai acontecer. A pessoa voltou? Não voltou. Eu não estou nem aí. A palavra foi pregada, eu profetizei e denunciei. Camilo, você não pode fazer isso. Deus mandou. E se alguém quiser que proíba, me mate. Porque quem cala a voz minha é só Deus. Minha voz foi colocada para anunciar o Evangelho de Deus. E eu sei que tem pessoas que não gostam. Irmãos, a palavra fala, depois, a outra palavra que foi passada, que quando Jesus curou um doente lá, os fariseus faziam de tudo para tentar matar Jesus. Só que o Espírito Santo tirava Jesus e levava para outro lugar. Então, irmãos, é isso que nós temos que ser. Nós não temos que ter medo do que está aí fora. Nós temos que ser profetas de Deus. O que a Bíblia fala sobre tentação? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito
na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, muitos de nós caímos na tentação de falar assim: eu comungo todo dia, eu sou isso na igreja, eu sou aquilo e tal, e nada vai acontecer comigo. Irmãos, isso é soberba. Isso é soberba. A pessoa que acha que é alguma coisa, coitado de nós. Se você que está assistindo acha que você é alguma coisa porque você prega, porque você é de algum ministério, coitado, se você não está sendo perseguido, se você prega, se você é de algum ministério na igreja, e você não é perseguido por alguém, reavalie se você está falando a mensagem de Deus ou se você está sendo aquela pessoa que só fala do amor. Deus é amor, Deus não faz mal. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus não é besta, não. Quando nós aproximamos de Deus com o coração fingido, a palavra fala que os mornos serão vomitados. O que é mornos? Pessoas que não estão dentro nem fora. Eu comecei a ir, mas eu não concordo muito. Eu até partilhava com a Fran hoje. Sabe aquelas pessoas que não concordam com nada? Não tem nada a ver com a palavra, mas eu sinto que eu preciso falar. Tem aquelas pessoas que não concordam com nada. Toda casa, eu acredito que se a mãe é uma pessoa brava, rígida, que está no pé, sempre tem um filho que é mais teimoso. E aí quando o filho cresce um pouquinho, se a mãe é bem rígida, ele vaza fora. Vaza fora. Sabe, a graça que o Senhor tem aqui na Igreja Católica conosco, quando eu orava por esse grupo de oração, eu não entendia, mas hoje eu entendi. A visualização que o Senhor me dava era de um ventre sendo gerando. Ventre gerando, e eu falava: Senhor, mas eu não estou entendendo. Será que é alguma mulher lá que quer engravidar e não consegue? E hoje o Senhor falou para mim: o único lugar que tem uma mãe é a Igreja Católica. É só lá que gera filhos. E é lá naquele grupo de oração que está gerando os filhos. É lá naquele grupo de oração que está gerando os filhos. Então, enquanto você vem aqui toda quarta-feira, enquanto você reza o texto, enquanto você comunga, está gerando filhos. Está gerando desejo lá na sua casa de alguém vir. Está gerando vontade daquele que vê você saindo toda quarta-feira. Está gerando filhos. Está gerando filhos. Aí eu falei para ela assim ainda: sabe qual que é a diferença? Sabe por que só existe uma Igreja Católica? Tem várias casas, vários templos, mas só existe uma mãe. É só uma mãe. Sabe por que tem várias igrejas evangélicas? Sabe por quê? Porque lá não tem mãe. Então eu não concordo com isso aqui, eu abro a minha porta ali. Eu não concordo, eu abro lá. Sabe por quê? Porque as pessoas não concordam, não aceitam, elas são tentadas a desobedecer. O diabo não obedeceu a ordem de Deus, e nós agimos muitas vezes como o diabo. Nós não concordamos, nós desviamos. O irmão falou: não concordo, desvia. Irmãos, para! Se examina. Sabe? Se o maior pecador que nós conseguimos ver, se não for nós mesmos, irmãos, aí a gente está tomando aquela passagem que fala: não julguei os outros. Então, quando a gente pensar num pecador, nós temos que pensar em nós. Nós não temos que pensar no outro que está lá. Eu tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar naquele que está lá em casa. Sabe por quê? Porque aquele que está lá em casa pode, de repente, ter uma conversão lá e falar: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, e caiu, morreu. E eu estou aqui cheio de soberba, porque eu sou pregador, eu falo em línguas, eu derramo profecias, mas não perdoo o meu irmão. Não preciso perdoar, não, eu não dependo daquele lá. Aquele lá fica lá no canto dele, eu fico no meu. Se partir dessa vida, é complicado, irmãos. E eu não estou julgando, não. Às vezes, o Camilo está julgando, falando que alguém vai para o inferno. Não estou julgando. Só que eu tenho que te orientar. Se você tem algo contra o seu irmão, então antes de você ir e pôr sua esmola no altar de Jesus, você volta e acerta com ele. Só que nós caímos na tentação de não fazer isso.
Como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Eu já mencionei no começo como vencer a tentação. Buscando conhecimento na doutrina, na igreja. A igreja, ela deixa aberto todos os livros. Tem doutrinas aí, eu não vou falar o nome aqui, mas ela proíbe a pessoa de pesquisar outros livros. Ela não deixa você pesquisar outros livros. Por quê? Senão você vai se poluir com as coisas dos... Tem doutrina que não proíbe, porque senão já começa a virar, cai no artigo 4, né? Proibir o direito da pessoa de vir. E não quer que os irmãos da igreja façam faculdade. Porque a partir da hora que a pessoa faz faculdade, ela começa a ter entendimento e ela deixa de ser membro. A igreja católica, ela deixa as portas abertas para quem quiser vir. E nós, irmãos, eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que estão vindo de outras religiões, testemunho de Jeová, essas evangélicas todas, e eu fico reparando, eu falo, meu Deus, e nós católicos aqui que temos tudo saindo. Irmãos, as pessoas que vêm das outras religiões para cá, a maioria vem pela Eucaristia, e a outra maioria pela intercessão de Maria. Ninguém resiste. E nós caímos na tentação de falar assim, não, eu não concordo, eu não vou orar por aquela mulher não. Eu não vou entrar nesse tema não, porque senão vai ser longo. Mas irmãos, nós temos que buscar conhecer o que a igreja deixa aí de porta aberta para nós. Para crente, para católico, para ateu, para judeu, para quem quiser. Ela não esconde o seu livro, a sua verdade. E nós católicos estamos saindo da igreja porque eu não concordo com o que aquele padre falou. Irmãos, no dia que você deixar de vir na igreja por causa de uma pessoa que está pregando o errado, não é ele, é você. É você. Desculpa eu te dizer, mas é você. Porque se você vem aqui por causa do Fábio, por causa do Camilo, por causa do Ministério de Música, você já pode parar de vir hoje. Você tem que vir por causa de Jesus. Ah, Camilo, nós vai ficar todo mundo sem vir. Irmãos, desculpa. Mas enquanto Jesus estiver nesse sacrário aqui, as pessoas que realmente foram chamadas por Ele, não vai sair. Não vai parar de adorar. Sabe por quê? Porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. E Jesus está voltando. Algumas pessoas, só para a gente já ir encerrando, tem bastante coisa, mas eu vou encerrar. Nós temos um defeito muito grande. Nós achamos, até alguns evangélicos, né? Alguns cristãos, eles não observam esse tempo da quaresma. Por quê? Porque eles falam assim, não é só 40 dias que é para jejuar. Não é. E quem falou que a igreja católica fala que é só 40 dias que é para jejuar? A pessoa que não foi estudar, que não teve conhecimento. Irmãos, a igreja católica, ela aproveita esse tempo quaresmal para incentivar o crente, o católico, a pessoa que acredita, a fazer o ano inteiro. É jejum toda sexta-feira, penitência. A igreja não fala que você tem que fazer só nos 40 dias. Esses dias eu vi uma reportagem aí de uma pessoa que cismou que ia fazer um jejum de 40 dias. Sem comer, só bebendo água. No 16 dias morreu. Morreu. Pode procurar lá, pastor que morreu com 16 dias porque tentou fazer o jejum de 40 sem comer nada. Procura na internet para você falar que o Camilo é mentiroso. Procura lá. Irmãos, não é isso que Deus quer. E para nós encerrar, tem bastante coisa que o Senhor colocou. Jesus não precisava ir para o deserto. Jesus não precisava ir para o deserto. Mas Jesus foi para o deserto para que eu e você entendesse que nós precisamos nos purificar.
Nós precisamos nos purificar das coisas desse mundo. E outra coisa também, uma das coisas que eu acredito que Jesus foi para o deserto, que Jesus ficou 40 dias no deserto, eu acho que você deve saber que o tempo que era para o pessoal que foi libertado do Egito atravessar o deserto, uns falam que é 11 dias, outros falam que é 16 dias, outros falam que é 40. Mas Jesus ficou lá no deserto durante 40 dias, para que ninguém possa falar, o Senhor não passou fome. Jesus falou assim: eu fiquei no deserto sem comer, sem beber e não reclamei. Então você que tinha que atravessar o deserto durante 40 dias, que depois se transformou em 40 anos, você não pode reclamar de nada, porque eu fui humano e eu provei para você que dava para atravessar. Dava. Então quando eu olho para aquela imagem última ali de Jesus na ressurreição, irmão, se nós pararmos só na cruz, a gente desiste, porque a gente vai viver um Jesus morto, e Jesus não é um Deus morto, Jesus é um Deus vivo. Isaías, para a gente finalizar, Isaías 58 fala assim, ó: de que serve jejuar, se com isso não vos importas? E mortificar-vos, se nisso não prestais atenção? De que serve jejuar, se com isso não importas? E mortificar-vos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum só cuidais dos vossos negócios, e oprimis todos os vossos operários. Passais o vosso jejum em disputas e alterações, ferindo com um punho o pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, presta atenção, no jejum que agrada a Deus. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia. É isso que agrada a mim? Curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco de cinza, é isso que me agrada? Podeis chamar isso de um jejum, um dia agradável ao Senhor? Podeis? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor. É romper com as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos, é quebrar toda espécie de jugo, é repartir o seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se do seu semelhante. Então a tua luz surgirá como aurora, e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhar diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá, e os teus gritos dirá: eis-me aqui. É esse que é o jejum que agrada a Deus. Irmãos, às vezes nós temos pessoas passando fome do lado da nossa casa, e nós não ajudamos. Nós vimos pessoas jogadas na rua e nós não temos coragem de falar bom dia. Eu convido você a fechar os teus olhos para a gente ir fazendo nossa oração. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens percebam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto recompensará publicamente.
O teu Pai que está em secreto te honrará publicamente. Irmãos, a vida que Deus quer para nós, nós temos que passar por essa aqui, com certeza. Mas a vida que Deus quer para nós é aquela lá, aquela última lá. É uma vida de vitória. Jesus quer nos ver puros, sem manchas, irrepreensíveis. Jesus quer nos ver santos. Irmãos, o que Deus tem para nos dar é incalculável. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos uma condição para receber essa vida de graça e vitória que o Senhor tem para nós. Nós temos que buscar incessantemente a santidade. Nós temos que lutar contra o pecado, romper com todas as cadeias, com todos os grilhões, com todas as correntes, com todas as amarras. Irmãos, o que Deus quer para nós é imensurável. O Senhor não quer que nós ficamos 40 dias sem fumar, sem beber, sem usar droga. O Senhor quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis a vida inteira, todos os dias da nossa vida, porque só nele tem vitória, só no Senhor tem vitória. E não adianta achar que nós estamos 40 dias jejuando, que isso vai nos salvar. O jejum que agrada a Deus, lógico, tem as práticas que a igreja ensina, mas é olhar para o nosso irmão do lado e falar para ele assim: irmão, a sua vitória chegou. Repita comigo assim: uma vida de graça e vitória. Pode ser mais forte, irmão, é para você isso, uma vida de graça e vitória. É o que o Senhor tem para me dar. Uma vida de graça e vitória é o que o Senhor tem para me dar. Vamos cantar isso para a gente encerrar? Vai ficando de pé e vai cantando isso.